Amém. Vamos orar, queridos. Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui nesse lugar. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem para todos nós, para esse ano, Senhor. Desde já, Deus, nós realmente pedimos que a Tua vontade seja feita sobre as nossas vidas. Queremos que o ano de 2023 seja um ano que glorifique o Teu nome por meio das nossas vidas, Senhor. Que seja um ano cheio de frutos, cheio de graça, de vida em abundância, de busca, de conhecimento, de crescimento, de servidão de uns para com os outros, Senhor. Que seja um ano que possamos mais uma vez crescer em Cristo, crescer como igreja, crescer em unidade e nos assemelharmos mais ao Senhor Jesus. Perdoe, Senhor, os nossos pecados e desde já, Deus, nos colocamos diante de Ti com as mesmas palavras de Isaías. Eis-nos aqui, envia-nos, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, amém. Quero tentar terminar hoje o livro do profeta Joel. Nos últimos 2 cultos, eu tinha tratado a respeito de Joel, o capítulo 1 e o começo do capítulo 2. E hoje eu quero ver se a gente consegue terminar esse profeta, que lida muito com a questão do arrependimento, né, com a questão das mudanças necessárias nas nossas vidas para o agir de Deus em cada um de nós. Então, o título dessa pregação é a recompensa do arrependimento. A nível de revisão, então nós vimos o que houve com Judá, quando Deus enviou lá os gafanhotos para trazer juízo sobre a nação que havia pecado, e em meio a todo o caos que os gafanhotos tinham trazido sobre aquela nação, Deus chamando aquele povo ao arrependimento, que eles precisavam se arrepender dos seus pecados. E aí a gente vê também dentro disso que quando o povo se arrepende, o povo procura rasgar o seu coração e não somente a sua veste, Deus traz para aquele povo, como fruto do arrependimento, o favor de Deus, né? Então Deus traz prosperidade novamente para aquela nação. Deus afasta daquela nação os gafanhotos, ou seja, tudo aquilo que destruía a vida deles, Deus afasta da vida deles, como fruto do arrependimento. E, por último, então, Deus também traz a questão do ressignificado. Então, todo sofrimento que é causado por meio de um pecado que a gente comete, o arrependimento transforma aquele sofrimento que a gente passa em um ressignificado. Então, Deus dá um ressignificado com relação àquilo. É uma coisa muito interessante, né? A forma como Deus manifesta essa graça dele na nossa vida. Porque, veja bem, a gente comete um pecado, a gente comete um erro. E Deus, ao invés de trazer juízo sobre aquilo, Deus traz perdão. Deus traz graça uma vez que a gente se arrepende daquele pecado. Mas não somente perdão Deus traz recompensa, que é uma coisa mais louca ainda, entende? Então, o contrário do que nós merecíamos uma punição. Então Deus não somente perdoa, Deus ainda traz uma recompensa. E é o que a gente vai ver hoje, é isso, o fruto, não somente um fruto, mas uma recompensa. Então imagine que um cara cometa uma coisa muito feia contra a tua vida, e você não somente perdoa essa pessoa, mas você ainda dá um presente para essa pessoa, como fruto do arrependimento dela. Isso é muito louco em Deus. Quantos de nós faríamos isso? Para começar, perdoar já seria um passo meio complicado, de nós perdoarmos. Uma situação, dependendo da situação, é uma coisa complicada de você perdoar. E ainda você recompensar aquela pessoa pelo arrependimento dela. Então, Deus é assim. Eu desconheço pessoas que façam algo parecido com o que Deus faz. Eu acho que somente Deus age dessa forma, de recompensar o arrependimento.
Mas não tem sentido você recompensar o arrependimento. Tem sentido? Porque o arrependimento foi o quê? Uma coisa que a pessoa fez de errada. Então, o máximo que você pode dar a essa pessoa é o perdão do seu erro. Agir com graça. Agora, presentear o arrependimento não faz muito sentido. E é assim que Deus faz. É assim que Deus age com relação ao arrependimento. Então, continuando lá em Joel, no capítulo 2, queridos, a partir do verso 28 e 29, Joel é Antigo Testamento, é um dos profetas menores, fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Aí você acha rapidinho. Diz assim o verso 28. E há de ser que depois, ou seja, depois de tudo que tinha acontecido, né, onde Deus dá a eles, derrama a graça na vida deles como fruto do arrependimento, Deus traz novamente a prosperidade, Deus ainda lança essa promessa para esse povo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém? Então, como fruto, como recompensa ainda de tudo que já havia acontecido, da graça de Deus ser derramada, do perdão de Deus ser derramado sobre aquele povo, Deus ainda promete algo para eles. Deus promete uma espécie de recompensa para aqueles que se arrependem e que o buscam. E qual que é essa recompensa? Aqui está falando, né, do Espírito Santo. Então, lá nos anos 90, acho que alguns aí nasceram nos anos 90, né, mas eu que já era velho nos anos 90, nos anos 90 a gente viu acontecer no Brasil um avivamento muito grande. Em todo o Brasil, não somente no Brasil, mas praticamente em toda a América Latina, né, México, Argentina, viveram um avivamento muito grande, né, graças praticamente a uma renovação em relação ao louvor na igreja, né. Então, a música contemporânea já tinha começado nos anos 80, lançar a semente, mas nos anos 90 foi o grande boom, né, uma explosão realmente de louvor e adoração, né, por meio de Marcus Witt, né, que era um cantor mexicano, e aí, né, também cantores, músicos de ministérios dos Estados Unidos, e no Brasil também começou, né, um grande avivamento por meio do louvor, né. Então a música trouxe esse avivamento contemporâneo, né, trazendo essa música contemporânea para dentro da igreja. Graças a Deus eu me converti bem nos anos 90, assim, então eu pude viver isso, né, aproveitar disso, realmente experimentar essa revolução musical que estava acontecendo dentro das igrejas, né. Claro que houve, para variar, um choque de gerações ali, né. Então, eu estava na época dentro da igreja presbiteriana, então os mais velhos achavam que não podia, né, que aquilo ali, que tocar ali um Ademar Campos no louvor era uma coisa demoníaca, né, porque rock era do Satanás, então não podia tocar esse tipo de coisa dentro da igreja, né. E aí veio todo esse avivamento, né, cara. E aí também, já nos Estados Unidos, começaram a aparecer o boom também das bandas de metal cristão, né. Houve realmente por meio de uma igreja chamada Sanctuary Church, né, que foi o auge, né, do metal e do hard rock, do metal extremo cristão, né. Muitas bandas surgiram com tudo isso. Mas falando do Brasil, né, então começou a acontecer essa questão da música, né, dessa explosão musical dentro da igreja, somado a isso também uma linguagem diferente na pregação do evangelho, né. Algumas bíblias começaram a se tornar uma linguagem um pouco arcaica, né, inclusive a João Ferreira de Almeida. Tem jovem hoje que, se for ler a João Ferreira de Almeida, não entende nada, né. A minha geração ainda entende um pouco, mas se você perguntar, parar um jovem hoje na rua e perguntar para ele assim, o que é iniquidade?
acho que nem vocês sabem o que é iniquidade, né? Só, né, tem por cima, assim, alguma coisa, mas iniquidade, né? Então, há muita palavra ainda na João Ferreira de Almeida que faz parte de um português, né, arcaico, e que é difícil, a gente não fala esse tipo de coisa, né? É até engraçado, porque a gente vê, eu via muito isso acontecendo, né, quando algumas bandas, assim, iam fazer evangelismo, né, num show. Então, eu estava ali num show, num bar ali, né, galera não cristã, que não está acostumado com a linguagem da João Ferreira de Almeida. O cara chegava num show lá e falava assim: gente, a batalha é árdua, temos que pelejar pelo Senhor. Eu falei, cara, o que esses caras estão falando? Né? O que é isso? O que é pelejar? Né? Ninguém fala peleja. Você não fala pelo dia, o meu dia foi uma peleja. Ninguém fala esse tipo de coisa. Daí a pessoa falava isso num microfone e ninguém entendia nada, né? Então você tinha que falar a linguagem realmente que o povo estava entendendo. Então houve realmente uma revolução, né? Pastores pararam de usar terno e gravata, começaram a usar, né, camiseta, camisa normal, né, ir de chinelo para um púlpito, de bermuda para um púlpito. E isso se tornou normal. Então, houve um avivamento no Brasil e uma revolução em termos eclesiásticos, né? Então, por que eu estou falando disso? Porque junto a tudo isso também houve uma revolução nessa questão dos dons carismáticos, né? Então, começou a ser mais comum, inclusive em igrejas históricas, né, presbiterianos, batistas, metodistas, o pessoal manifestar realmente dons carismáticos, né, como falar em línguas, dom de profecia, visões, né? Eu fiz parte disso, experimentei isso na minha vida. Então, isso não era uma coisa somente dos pentecostais. Houve um avivamento a nível até mesmo das igrejas históricas. Mas, o que Joel tem a ver com isso? Porque essa passagem de Joel, do capítulo 2, 28 e 29, muita gente falava que aquilo que estava acontecendo no Brasil era o cumprimento, finalmente o cumprimento de Joel 2. Entende? E a gente falava isso, olha, se cumpriu Joel 2 finalmente no tempo na história. Entendeu? Quando na verdade Joel 2 se cumpriu lá em Atos 2. Né? Joel 2, 28 e 29 se cumpriu em Atos 2. Mas por que você fala isso, Pipe? Porque o próprio texto de Atos 2 fala que se cumpriu. Né? Que ali havia se cumprido o derramamento do Espírito Santo. Que se inaugura o derramamento do Espírito Santo. Não que o que estava acontecendo no Brasil nos anos 90 não fosse também o cumprimento. Então, o cumprimento começou ali e o cumprimento se cumpre na vida de todo aquele que confessa a Cristo, que é batizado pelo Espírito Santo e que recebe da parte do Espírito Santo um dom que vem da parte do Espírito Santo. Certo? Inclusive, né, isso daí é um dos grandes problemas de muitos movimentos contemporâneos, né, que vocês, não sei se só eu que escuto isso, mas provavelmente você já escutou pessoas dizendo, né, e conclamando para o seu movimento que agora sim aquilo que ele está vivendo é o verdadeiro cristianismo, né, e que antes não havia cristianismo de verdade. Então, aquilo que as igrejas históricas viviam, aquilo não era cristianismo, né? Que agora sim a gente está livre das amarras da hipocrisia, do farisaísmo, das igrejas históricas, né? Daqueles hinos arcaicos. Agora o que a gente está fazendo é de fato cristianismo. Já ouviram esse tipo de coisa? Eu já ouvi muito isso, né? De pessoas baterem no peito e darem as costas para tudo aquilo que a igreja viveu até o nascimento da sua proposta, e só a partir da sua proposta que agora tem-se de fato um cristianismo verdadeiro, o que obviamente é uma estupidez se falar esse tipo de coisa, mas já vi muita gente falando isso, batendo no peito e dizendo isso, conclamando como se a sua visão fosse agora sim o cristianismo começou. Então, vem Jesus, não existe cristianismo, daí nasce o Pipe, e o Pipe, agora sim, o verdadeiro cristianismo passa somente a acontecer no tempo, na história, a partir da minha história. Eu acho que esse cara está com a síndrome de Lúcifer, né, encarnada na vida dele. Né, o cara se acha Deus e não caiu em si ainda. Né? É a síndrome do narcisista. Né? Está muito em moda agora, né, falar narcisista. Né? É isso mesmo, eu considero essa pessoa uma narcisista. Então, trazendo isso para o contexto em que Joel está falando isso, o que Deus está dizendo para eles
é que apesar de todo o pecado que haviam cometido, depois de receberem aquele juízo temporal, agora como fruto do arrependimento daquela nação, algo muito mais grandioso estava por vir. Deus derramaria sobre eles o Espírito Santo. E o derramar do Espírito Santo se manifestaria de três formas. Eles profetizariam, eles voltariam a sonhar coisas grandiosas e eles teriam visões grandiosas. Então, o mundo deles, que era um mundo sem perspectiva, de derrotado, sem perspectiva do amanhã, sem sonhos, volta, então, para uma nova perspectiva, que é o que acontece com a vida de todo aquele que crê. Todo aquele que tem Cristo em sua vida, ele não pode ser uma pessoa sem sonho. Ele não pode ser uma pessoa sem ter uma vida radical e um chamado radical para a sua vida. Ele é chamado para viver coisas intensas em Deus. Uma vida de profecia, uma vida de visões, uma vida de sonhos em Deus. Eu sempre falo para Deus assim, que eu peço para Ele que me deixe servi-lo até o meu último suspiro. Eu invejo um homem que, não que eu deseje isso para vocês, né? Mas teve um presbítero de uma Assembleia de Deus, se eu não me engano, que estava num culto, sentado numa cadeira, e ele morreu no púlpito, durante um culto. Ele deu o seu último suspiro. Então, não sei como é que vai ser para vocês se eu morrer pregando, né? Cair duro. Mas, já pensou você morrer servindo o reino? Né? Não como um fracassado, não como uma pessoa sem sonhos, não como uma pessoa que não sonha mais os sonhos de Deus, uma pessoa que não profetiza mais, que não tem visões, que não tem ministério, que não tem chamado, que abandonou tudo. Né? Do contrário, que a gente possa, quando o Senhor Jesus voltar, nos encontrar, ou quando Ele nos chamar servindo o nome dEle. Amém, queridos? No versículo 30, ele fala assim: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, esse texto aqui, até então, a gente, além de entender que esses versículos 27 e 28 e 29, estavam falando de Atos 2, porque a gente vai ver que se cumpriu em Atos 2, esse texto aqui, o versículo 30 e 32, muita gente lança isso daqui para o fim dos tempos. Né? Por que lança para o fim dos tempos? Porque quando olha para aquilo que Jó está descrevendo aqui, por exemplo, prodígios no céu, então a gente fica esperando, né? Opa, sei lá o que vai acontecer nos céus, né? Uns raios, sei lá, uns cometas vão atravessar, o sol se converterá em trevas, né? Olha só, o sol vai escurecer, né? A lua em sangue. Eu tive um amigo que esse dia mandou um vídeo para mim sobre a lua de sangue, né? Olha, a lua de sangue. Então isso é um sinal de que Jesus está voltando. Então dá uma impressão que Joel está falando numa visão apocalíptica. E no meu livro sobre escatologia, eu trabalho essa questão escatológica de Joel. Então, por isso que as pessoas entendiam que a profecia de Joel estava se cumprindo, e juntamente com esse cumprimento, já estava vindo a parousia. Então, já estavam esperando ali, né, que aquele derramamento do Espírito Santo, com isso já estava por vir, então, essa visão aqui do que estava acontecendo na mente de Joel. Então, olha lá. Tá certo. Em Atos 2, queridos, versos 16 a 24, se você quiser abrir para me acompanhar, olha o que diz o texto. Mas o que ocorre, ou seja, o Espírito Santo tinha sido derramado, Pedro se levanta e Pedro então começa a falar, explicando o que estava acontecendo. Aquele monte de gente falando em línguas, né? Ali, e todo mundo entendendo na sua língua, aquele derramamento. Olha o que Pedro vai falar. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta. Qual profeta? Joel. Então, não é o Pipe que está falando que aquilo estava se cumprindo. É o apóstolo Pedro que está falando que aquilo estava se cumprindo. E se o apóstolo Pedro está falando que estava se cumprindo, outra pessoa pode falar que não se cumpriu? Não.
Quem tem mais autoridade? O Pipe ou o Pedro? Pedro tem mais autoridade. Então, se Pedro falou que se cumpriu, ninguém mais pode dizer que não se cumpriu. Amém? E acontecerá, olha só, ele está falando a profecia. E acontecerá nos últimos dias. Então, quando Pedro está falando de últimos dias, do que ele está falando de últimos dias? Desde o cumprimento daquilo, até hoje, nós estamos vivendo o quê? Os últimos dias. Amém? Então, os últimos dias é desde daquele momento até o último dia, literalmente, nós estamos vivendo os últimos dias. Então, são 2000 dias de últimos dias. Amém? 2022 dias de últimos dias nós estamos vivendo. Desculpa. Não, 22 não, né? 22 anos de últimos dias, isso. Deu uma dilmada aqui um negócio. Amém? Estamos vivendo 22 séculos de últimos dias. Ok? Nem sei somar isso, quanto que vai dar em dias isso. Segue. O que importa é que vocês entenderam. Aí ele fala, vai falar a profecia. Diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, o derramamento do Espírito acontece naquele momento, durante todo o período dos últimos dias. Amém? Vai acontecer isso. Daí ele fala lá, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. E aí olha o que ele fala. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra. Então o que Pedro faz aqui? Pedro não faz uma separação. Pedro não separa aquilo que estava acontecendo daquilo que a profecia está falando. Pedro não fala somente a primeira parte que estava se cumprindo. Ele não fala que a primeira parte apenas estava se cumprindo, que era a parte daquele povo falando naquelas línguas. Não era somente isso que ele estava falando. E ele continua dizendo, mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, agora ele vai explicar o cumprimento desta profecia. Olha o que ele vai falar. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões de morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. O que Pedro está falando? Que tudo isso se cumpriu no ministério de Jesus. Estava se cumprindo, o sol se convertendo, o sol se tornando escuro, a lua de sangue, tudo isso estava apontando para uma única coisa, os milagres e os prodígios que Jesus estava fazendo em seu ministério. Não há nada de apocalíptico nessa visão. A gente olha para essa profecia e espera uma coisa a nível apocalíptico. Para Pedro, não. Queridos, isso aqui se cumpriu agora. Se cumpriu no ministério de Jesus por meio dos milagres que aconteceram, os prodígios que ele havia realizado em seu ministério. Por que eu estou falando isso? Porque Pedro não faz diferenciação entre uma coisa e uma outra. Paulo, em nenhum momento, ele interrompe o discurso dele para tratar somente da primeira parte e depois pega a segunda parte e joga lá para o fim dos tempos. Não, ele fala que está acontecendo agora. Então, todas as vezes, queridos, que o ministério do poder de Deus se manifesta na vida de cada um de nós, por meio do poder de Jesus, nós estamos então manifestando esse escurecimento do sol, essa lua de sangue, esse poder supostamente
apocalíptico se transforma apenas na manifestação do poder e do reino de Deus nesse mundo. Amém? Sou eu quem estou falando isso? Não. Eu estou falando aquilo que Pedro falou. Pedro não lança nenhuma questão escatológica aqui. Ele não lança isso para a parousia, para a vinda de Jesus. Pedro está aplicando aquilo ao ministério de Jesus e ao que estava acontecendo ali em Atos 2. Agora lá em Joel 3, ele vai continuar assim a partir do versículo 1. Pois eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Aleluia, porque o cativeiro foi removido. Depois fala que Deus traria juízo no tempo e na história contra as nações que haviam trazido o mal sobre o seu povo. Então Deus promete, fala assim, olha, eu vou libertar Judá do seu cativeiro. Em definitivo. Isso aconteceu ou vai acontecer? Continuando. Depois ele fala que Deus traria juízo sobre aquela nação. E aí muita gente utiliza também o capítulo 3 de Joel e lança isso lá para o fim dos tempos, tendo uma perspectiva com a guerra do Armagedon. Então, olha para aquilo ali e fala, isso aí vai acontecer lá na guerra do Armagedon. E aí, sendo que Joel está falando o tempo todo de coisas que iam acontecer ali, antes do tempo do fim. Mas olha o que ele vai falar no verso 4. Desculpa, alguém... Ixi, eu não anotei o verso 4 aqui. Só anotei uma coisa aqui, queridos. Alguém pode ler para mim o verso 4 aí? Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. O que vocês têm contra mim, Tiró, Sidom e todas as regiões da Filistia? Vocês estão me retribuindo algo que eu fiz a vocês? Era só para dizer que ele cita ali, Joel cita duas nações ali. Joel cita Tiro e Sidom. E ali, a partir do versículo 4 ali, ele vai descrever tudo o que essas duas nações haviam feito contra Judá, contra Israel, e Deus ia trazer juízo sobre essas nações. Então, enquanto essas pessoas esperam o cumprimento disso daqui, isso aqui já aconteceu no tempo, na história. Por exemplo, Tiro, a nação de Tiro, ela sofreu destruições durante todo o seu período histórico, a partir de Joel. E em 1321, os muçulmanos destruíram totalmente a cidade de Tiro e nunca mais se reergueu nada lá. Então não faz sentido a gente pensar que Deus lá na parousia, na guerra, suposta guerra do Armagedon, Deus vai novamente restaurar a cidade de Tiro para destruir novamente. Estão entendendo? E é isso que eu acabo abordando no livro lá, que essa perspectiva escatológica que muita gente lança sobre esse texto não faz mais sentido, porque já se cumpriu, Tiro já foi destruído. A outra cidade que ele cita aqui é Sidom, lá que também foi outra cidade que já também sofreu juízo, que também não tem razão nenhuma que Deus trazer juízo sobre ela. Depois, lá em Joel 3,19, Deus cita mais duas nações que ele traria juízo, que é a cidade, que são as nações do Egito e a nação de Edom. Lá diz assim, olha o que diz o texto. O Egito se fará uma desolação e Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Então a gente sabe historicamente que o Egito foi um dos maiores impérios do seu tempo. E aí lá no ano 30 a.C., o Egito foi conquistado pelos romanos e nunca mais restaurou a sua glória. Não tem por que Deus trazer um juízo sobre uma nação que não tem mais nenhuma relevância a nível histórico. E aí tem um detalhe bem interessante com relação a essa quarta nação, que é a nação de Edom. Porque aqui fala o seguinte, e Edom se fará um deserto assolado. E Edom era uma das cidades, e tinha como capital a cidade de Petra, que era uma das cidades mais ricas daquele tempo.
uma cidade que tinha um poder aquisitivo e uma riqueza muito grande. Então, jamais alguém poderia dizer que aquela cidade um dia se tornaria uma cidade deserta. E a Bíblia fala lá em Jeremias 49, 17 e 18, diz assim: assim será Edom, objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Olha só o que a profecia em Jeremias, também em relação a Edom, está falando. E lá em Ezequiel 25:13, vai falar assim também: assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom, e eliminarei dele homens e animais, torná-lo-ei deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Então, lá no ano 70 depois de Cristo, os romanos invadem o território de Edom e simplesmente todos os edomitas são extintos da face da terra. Não resta nenhum. E hoje a cidade de Petra é o quê, queridos? Alguém conhece a cidade de Petra? Nunca ouviu falar? A cidade de Petra é uma cidade fantasma. Ninguém habita nessa cidade. Tá lá. Só restaram as ruínas e hoje os turistas vão lá em caravanas, passam lá o dia visitando e terminou o dia, vão embora. Então não tem, por que Deus vai trazer juízo no final dos tempos sobre uma cidade que não tem ninguém? Não tem sentido também. OK? Então, o cumprimento dessas profecias são interessantes para mim e para você, na perspectiva qual? De que aqueles que se arrependem dos seus pecados, que buscam ao Senhor, encontram da parte do Senhor o prêmio chamado Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o derramamento essa questão profética de que você adquire um ministério, um chamado profético contra esse mundo. Você é chamado para isso, para falar contra esse mundo e pregar o Evangelho, que é a maior profecia que alguém pode dar para esse mundo, é o Evangelho. A profecia de arrependimento. Deus te dá visões, Deus te dá sonhos novos. Não é maravilhoso? Eu era uma pessoa sem perspectiva de vida, sem sonho algum, e venho para Cristo e agora tudo muda. Tudo se volta para o reino. Agora os sonhos são envoltos nas questões do reino. E os prêmios de ver vidas sendo salvas, sendo alcançadas. Esse é o grande prêmio que nós temos. Quando nós procuramos uma vida de arrependimento. Agora eu posso optar também pelo pecado. Eu posso optar dar as costas para o arrependimento e optar por uma vida de pecado na minha vida. Viver no pecado. Não me arrepender. Não receber na minha vida essa graça que me é estendida todo o tempo e todos os momentos. Dar as costas para os sonhos de Deus, para uma vida de profecia nesse mundo. E não receber, então, o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, que é um grande presente. Como eu falei no começo, queridos, existe o pecado, existe o arrependimento e o perdão para com o arrependimento. E existe o prêmio recebido. Se eu não me arrependo, eu não recebo perdão, eu recebo juízo. Automaticamente eu não recebo graça e automaticamente eu não recebo o prêmio, que é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E esse prêmio, a Bíblia fala que tem uma questão muito interessante, que ele é o penhor da nossa herança. Olha só. Então, somente aqueles que têm o Espírito Santo têm a garantia de que serão efetivamente salvos. Quem não se arrepende, não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não tem o perdão. Se não tem o Espírito Santo, não tem a graça salvífica. Porque o Espírito Santo é a certeza de que eu fui perdoado. O Espírito Santo é a certeza de que nós fomos perdoados. A evidência de que houve perdão naquela cruz, meus queridos, para a minha vida e para a tua vida, foi o envio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo jamais entraria em pessoas pecadoras, em pessoas condenadas. O Espírito Santo só vem na vida daquele que é, de fato, lavado pelo sangue do Cordeiro. Por isso que não existe salvação sem arrependimento.
Não existe salvação sem convicção de pecados. A vida cristã não é feita para pecadores. A vida cristã é feita para pessoas que se arrependem dos seus pecados, que vêm para Cristo e recebem, de fato, uma mudança de vida efetiva por meio do Espírito Santo que é presente na vida dele. Vocês entenderam que o Espírito Santo não vem e depois traz arrependimento? Que primeiro a convicção do arrependimento. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, aí sim o Espírito Santo vem habitar em nós, por meio de Cristo Jesus. Amém? E junto com o Espírito Santo, nós recebemos então esse prêmio. Olha só, eu era um pecador, condenado ao fogo do inferno, e agora eu recebo o perdão de Deus na minha vida, e como prêmio desse arrependimento, eu ainda recebo o Espírito Santo na minha vida. E ainda mais, junto a esse prêmio, eu recebo uma missão, eu recebo um sonho, eu recebo uma graça de servir ao Rei dos Reis, de ser um agente desse reino, nesse mundo, combatendo as questões desse mundo e vivendo para Deus. E aí lá no versículo 20 e 21, para encerrar, Joel profetiza: mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E aí as pessoas têm essa perspectiva, então, de que há uma coisa ainda a por vir, mas é algo que já está se cumprindo. Tudo aqui se cumpriu já no tempo e na história. E nós já habitamos já em Cristo Jesus. Já fazemos parte dessa Judá restaurada, né? Até porque aqui, queridos, Judá foi também destruída, né? E ficou aí séculos e mais séculos sem ninguém habitando. Agora que Israel voltou a ser uma nação. E o versículo 21, que é a chave, ele fala assim: e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Vocês acham que isso aqui ainda vai se cumprir, ou isso aqui se cumpriu já, em Cristo Jesus? Nós seremos purificados, ou nós já fomos purificados dos nossos pecados? Amém. Já fomos. Já fomos. Então Joel está absolutamente cumprido já, no tempo e na história. Nada mais aqui resta a se cumprir. Tudo já se cumpriu em Cristo Jesus, na sua igreja, no seu ministério, no derramamento do Espírito Santo, que está já sobre cada um de nós. Amém? Então, o que a gente aprende com Joel? Nós aprendemos que o arrependimento é uma busca contínua na vida de cada um de nós. Que nós jamais devemos aceitar para a nossa vida, queridos, uma vida de pecado, uma vida de alienação, de conivência com o pecado nas nossas vidas. Jamais. E que o Senhor sempre está nos chamando para rasgarmos os nossos corações e buscarmos a sua presença. Em nome de Jesus. E não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Paulo fala isso: não apaguem o Espírito Santo. Ainda que a minha fé e a minha crença muitas vezes tem dificuldade em entender isso, se Paulo falou que a gente não deve entristecer o Espírito Santo e nem apagar o Espírito Santo, é porque essa é uma possibilidade. Talvez a minha vida esteja entristecendo o Espírito Santo. Talvez a minha vida esteja apagando o Espírito Santo na minha vida. Imagine isso. O quão ingrato nós somos, né? O quão infelizes nós somos quando nós, além de recebermos essa graça, a gente muitas vezes despreza não somente a graça, mas a gente despreza até mesmo esse prêmio que a gente recebe, ao qual nós não merecíamos.